Olá, boa tarde. Sexta-feira, 31 de maio, o Senado agora está começando. Combate ao tráfico de drogas, a desoneração de impostos feita pelo governo federal e a burocracia que dificulta o registro de novos agrotóxicos são alguns dos assuntos do plenário desta sexta-feira. Rubem Figueiró pediu que o governo incentive as pesquisas do setor de agrotóxicos e fertilizantes e, ao mesmo tempo, diminua a burocracia para a entrada de novos produtos no mercado agropecuário. A longa demora do processo de registro de novos agrotóxicos deixa o produtor rural à míngua, sem capacidade de defender suas plantações, e mesmo o plantel de animais, que, ao fim e ao cabo, são um patrimônio de todo o povo brasileiro. É impensável que, em pleno século XXI, o registrante de agrotóxicos precise ir com 3 dossiês: ambiental, o agronômico e o toxicológico, em vários órgãos distintos do poder público, em vez de ir somente a um. Rodrigo Hollenberg criticou os gastos excessivos do governo do Distrito Federal com o Estádio Nacional de Brasília, em detrimento do que poderia ser investido em áreas como infraestrutura, saúde e educação. Acho que é importante receber a Copa, embora ache que Brasília não esteja aproveitando o legado que a Copa poderia deixar. Não vejo obras relevantes de infraestrutura turística, de mobilidade urbana. O que se discute é utilizar 1 bilhão e 600 milhões de reais em detrimento de recursos de investimentos que precisam ser feitos na saúde do Distrito Federal, na segurança pública do Distrito Federal, na educação do Distrito Federal. E o descaso com que o governo vem tratando a cidade nas suas diversas manifestações. Cristóvão Buarque condenou as medidas ligadas a desonerações de impostos promovidas pelo governo federal. No período 2011-2013, nós tivemos 10 medidas ligadas a desonerações de impostos. Somem isso e deve dar uma quantidade razoável de sacrifício de receita da parte do governo. Isso vai pressionar a inflação. Isso vai pressionar o aumento da dívida pública para poder pagar os gastos que estão comprometidos e que a Receita não vai permitir. O discurso do senador Cristóvão Buarque lembra a necessidade do realismo no exame dos dados da economia brasileira. Lembra que é imperioso olhar a economia como um sistema em que uma peça está conectada à outra, que que alterar um dos dados do problema influi na solução ou no agravamento de outro. Paulo Paim falou sobre o aumento do consumo de drogas no país e da urgência em combater o tráfico de entorpecentes. Eu digo que as drogas se constituem hoje um dos temas mais sensíveis e tem que estar na agenda do Congresso Nacional e como resposta a essa verdadeira epidemia ao povo brasileiro. É preciso, pois, cuidado ao se lidar com essa questão. É necessário deixar dogmas de lado e se concentrar em um ponto fundamental. Milhões de brasileiros sofrem o efeito das drogas, tanto as lícitas como as ilícitas. E o presidente do Senado também discursou na tribuna do plenário hoje. Ele fez questão de lembrar uma lei de sua autoria que entra em vigor no dia 10 de junho, a 12.741 de 2012. A lei determina o detalhamento para o consumidor dos impostos cobrados em cada produto. Deverão ser discriminados tributos federais, estaduais e municipais. São 7: ICMS, ISS, IPI, IOF, PIS, PASEP, COFINS e CID. A informação poderá constar na nota fiscal ou em painel afixado em local visível do estabelecimento. No caso de produtos importados, também deverão ser informadas as alíquotas de imposto de importação, PIS, PASEP importação e COFINS importação. As empresas que não cumprirem as determinações
sofrerão punições previstas no Código de Defesa do Consumidor, como multa e cassação de licença. O espírito desta lei, aprovada pelo Congresso Nacional, é corrigir uma deformação histórica brasileira, o da sociedade que não tem plena consciência e quase nunca invoca a sua condição de contribuinte. Esse desalinho, senhor presidente, deriva do fato de que no Brasil o imposto sempre foi algo escamoteado, embutido, disfarçado, como se um mero detalhe burocrático nas relações de consumo. Renan Calheiros ainda elogiou a iniciativa do governo federal de editar um decreto legislativo para garantir os abatimentos na conta de luz. Foi a saída encontrada depois que o Senado decidiu não apreciar a medida provisória 605 de 2012, que vence no dia 3 de junho. O presidente aproveitou para reafirmar o compromisso do Senado de não votar medidas provisórias que cheguem da Câmara dos Deputados com menos de 7 dias antes de perder a validade. O Senado não pode ser limitado eternamente no seu papel constitucional de apreciar a medida provisória, aprová-las, rejeitá-las, emendá-las, se for necessário, deixar que elas caiam até por decurso de prazo. Fora do plenário, o presidente Renan Calheiros falou sobre a regulamentação da emenda das domésticas. A votação da proposta está prevista para a próxima quinta-feira na Comissão Mista de Consolidação das Leis. Renan espera que todos os direitos dos trabalhadores sejam preservados. Temos que garantir agora todos os direitos, sem que a regulamentação signifique nenhum recuo. Então, logo a comissão que está regulamentando apresenta o projeto, nós vamos votar com celeridade para dar mais essa resposta à sociedade brasileira que efetivamente cobra essa regulamentação. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a união estável de casais do mesmo sexo, pode virar lei. A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que inclui essa união no Código Civil. A matéria aguarda votação agora na Comissão de Constituição e Justiça. Cristiano e Nelson estão juntos desde 2005. Decidiram oficializar a relação em 2010 com o documento de escritura pública declaratória, mais conhecida como a certidão de união estável. O casal precisou ir a 2 cartórios porque o primeiro se recusou a fazer o registro. Hoje, com o documento, eles conseguem ter acesso a direitos como incluir o companheiro no plano de saúde. A partir disso, a gente conseguiu já o plano de saúde e todas as outras questões que são necessárias, né? E que porventura vão acontecer, como o testamento, a pensão. Então, todos esses direitos começam a ser conquistados, né? Depois que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legalidade da união estável para casais do mesmo sexo, é a vez do Senado transformar a decisão em lei. Um projeto da senadora Marta Suplicy altera o Código Civil para definir como entidade familiar a união estável entre 2 pessoas e não mais entre homem e mulher. Casais homoafetivos, mesmo que eles comprovem, geralmente tem a resistência. Por quê? Porque existe uma lacuna na lei que o Congresso Nacional está buscando suprir. A proposta foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos. Agora precisa ser votada na Comissão de Constituição e Justiça. Uma coisa muito histórica, porque o Congresso Nacional, se formos pensar, nunca aprovou nada para homossexuais. Na CCJ é um grupo grande, muito presente sempre, e de senadores que a maior parte tem essa visão e não irão contra o Supremo Tribunal Federal, porque não tem porquê. Hoje o mundo caminha para frente, não caminha para trás, né? Nós que fazemos a frente da família, estamos muito espertos para esse assunto e preparados para que ele não passe da CCJ. Nós vamos tentar e vamos conseguir sim fazer um substitutivo e viabilizar na CCJ. O projeto altera ainda outro artigo do Código Civil. A proposta simplifica a conversão de qualquer união estável em casamento civil, ao dispensar a autorização de um juiz. Essa união estável poderá ser transformada, né, em casamento mediante um requerimento dos companheiros ao cartório de registro civil. A música de Fábio Miranda, a integração entre lavoura, pecuária e floresta e as obras de transposição do Rio São Francisco. Estreias da TV Senado para este fim de semana.
futuro do rio que corta 6 estados e integra o Brasil? Será que o Rio São Francisco está morrendo? O repórter Senado acompanhou o trabalho de fiscalização da Comissão Externa do Rio São Francisco, as obras dos eixos norte e leste da transposição, e aponta os principais problemas enfrentados por esta que é considerada uma das maiores obras de infraestrutura do país. Uma lei aprovada este ano no Congresso Nacional cria estímulos para a produção que integre pecuária, agricultura e plantio sustentável de madeira na mesma propriedade. Na Embrapa Cerrados, o Ecosenado mostra como vai funcionar essa integração de lavoura, pecuária e floresta. No Parlamento Brasil, veja reportagens do Legislativo do país. No Amazonas, a Assembleia Legislativa promove a revisão da Constituição Estadual. Em Alagoas, um projeto prevê a melhora do saneamento da orla marítima. Em Brasília, a Câmara dos Deputados traça um panorama dos debates trabalhistas e o Senado discute a regulamentação da publicidade infantil. E o Espaço Cultural traz o músico e compositor Fábio Miranda. Ele apresenta seu novo disco, Caravana Solidão, que tem 9 canções autorais interpretadas apenas com a viola de 10 cordas e a voz. Pessoas, lugares que não vão mais voltar. E porque eu desperdicei o meu tempo, é que agora esse tempo... O Senado Agora termina aqui. Para você, uma boa tarde, um ótimo fim de semana.